Rita, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Muriel. Já começamos a semana combinando. Né? Boa tarde, né? 12h08 já, é verdade. Estamos combinando o look, você viu? As mesmas cores hoje. Pois é. Já quero te perguntar e começar olhando para o cenário internacional que a gente está de olho, negociações no Paquistão que não avançaram como esperado. O mercado, claro, já reage a esse risco de desabastecimento energético. Qual que é o tamanho do impacto no preço das commodities? Olha, agora, né, a gente já está vendo aí o petróleo subindo 7% e o Trump fazendo mais uma ameaça. Então, ele está ameaçando bombardear qualquer navio iraniano, que ele tá tentando bloquear os portos iranianos, numa tentativa de forçar o acordo. Parece que a coisa está pegando no enriquecimento de urânio, que os iranianos não querem aceitar que eles sejam impedidos de enriquecer urânio. E aí nós voltamos a falar de armas nucleares. Mas, enfim, nesse impasse, o Trump faz mais uma ameaça e, diante da ameaça, o mercado se reprecifica. Né? Até sexta-feira, a gente estava na euforia da possibilidade do acordo. Então, nós chegamos a ver, né, com o cessar-fogo, o petróleo voltar para $90. Já estamos assistindo o petróleo acima dos $100 novamente. O Brent, referência para a Petrobras, já bateu $103. E aí o dólar se valoriza em relação ao real, os juros futuros, né, voltam a subir, e aí que mora o nosso grande problema, né? A gente estava no momento de corte de juros, de início de uma política monetária menos restritiva. E com a inflação que a gente viu na semana passada, né, inflação fechada, de março, o susto foi grande, ela veio acima das expectativas, puxada, é claro, por gasolina, passagens aéreas e alimentos. Uma coisa é certa, Muriel, nada ficará mais barato nos próximos tempos, ou não diria nos próximos dias, mas diria nos próximos meses, porque mesmo que haja o acordo, o preço do barril de petróleo não vai retornar àqueles níveis de $65, $70 antes do início do conflito, em função da destruição de grande parte das instalações dos países do Oriente Médio, onde é produzido 20% do petróleo do planeta. Então, mesmo que a OPEP aumente a produção, nós teremos um déficit na produção dos países do Oriente Médio que não será zerado rapidamente, até que as instalações sejam refeitas, né, e que o processo produtivo, tanto de produção de petróleo quanto de refino, volte ao normal. Então, há uma crise que começou com um problema de logística e estamos sim com um problema de oferta. E o Brasil, né, como exportador líquido do petróleo bruto, infelizmente não fomos eficientes em construir as nossas refinarias para refinar o petróleo do pré-sal, para que a gente pudesse ter hoje, né, uma independência também nos combustíveis, uma autossuficiência em diesel e gasolina, mas não fomos, né? Os governos não tiveram essa competência de entregar as refinarias. Mas a notícia boa para o Brasil, quer dizer, boa em parte, porque a inflação aqui vai preocupar muito e a taxa de juros vai ser mantida alta. É que a cada $10 de alta no preço do barril de petróleo, como a gente é exportador e exporta muito mais petróleo do que importa diesel e gasolina, nós teremos um alívio, né, na balança comercial de cerca de 5,9 bilhões, segundo um estudo que foi divulgado agora há pouco pelo BTG. Então tem esse lado aí de uma melhora na balança comercial brasileira, mas o custo é altíssimo e nós estamos vivendo uma crise global. E aí nessa semana ainda, Rita, a gente viu o Boletim Focus já nessa segunda-feira trazendo números que ligaram o sinal de alerta no Banco Central. Expectativas para o Banco Central voltaram a subir, ultrapassam já o teto da meta. O que essa desancoragem significa para a trajetória dos juros aqui no nosso país? Pois é o que a gente estava falando antes, né? Essa desancoragem, agora a projeção já está em 4,71, né? Saiu há um mês atrás, estava em 4,1.
e chegamos a ter essa projeção abaixo de 4. A gente achava, né, que se esse conflito não tivesse acontecido, a inflação anualizada em março poderia ficar abaixo de 4%, mas não é a realidade, né? A inflação vem em 0,88 e agora a projeção para o final do ano já supera o teto da meta. Como o Banco Central sempre foi bem conservador, e o Galípolo usa a imagem, né, do transatlântico, que ele está pilotando o transatlântico, ele não está no jet ski, eu acho que essa calibragem ela vai ser menor. Se houver, pode ser que a gente não tenha nenhum tipo de mexida na taxa de juros. Isso tudo vai depender do acordo, né, do tempo desse acordo, porque o tempo do acordo é que vai determinar a duração desse conflito. E a duração desse conflito é que vai determinar o nível de alta do preço do barril de petróleo. E aí é só fazer conta do estrago que ficou no passado, mas por enquanto nós não temos passado e o futuro é incerto. E diante das incertezas, acredito que elas nunca foram tão elevadas, o Banco Central pode mesmo não mexer na taxa de juros. Eu justamente aproveito para te perguntar sobre isso. Próxima reunião é no dia 28 e 29 de abril do Copom. A gente pode ter, talvez, aquela sinalização de 0,25 diante do que a gente tem. Se, por exemplo, a reunião fosse nessa semana, Rita, qual que é o caminho que você acredita que o Banco Central deveria seguir diante aí, inclusive dessa alta do boletim Focus do IPCA? Pois é. O cenário conservador, né? Se não houver acordo até lá, e aí nós já estamos falando em mais quase que 2 semanas de conflito, né? Hoje nós estamos no dia 12, então se não tiver tido acordo até lá, eu acredito que o preço do barril vai se manter ou até superar os $110. Nós já vimos o preço do barril a $120, porque na medida que o choque de oferta vai se agravando, o preço da commodity sobe, né? E sem o acordo, com certeza, nós teremos mais elevação no preço do barril de petróleo. Os iranianos, né, quando eles querem aterrorizar o Trump, né, eles falam que eles estão prontos para levar o petróleo a $200, né? Isso eles já falaram. E realmente, se eles continuarem atacando as instalações dos países produtores do Oriente Médio, que são os aliados americanos, como eles já fizeram no Catar, né, no Emirados Árabes, eles estão atacando para todo lado. Então, realmente, esse futuro incerto poderá levar o Banco Central a não mexer na taxa de juros pelo nível de incerteza se não tivermos um acordo. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando e atualizando, sem dúvida, praticamente toda semana por aqui. Rita, obrigada, viu? Boa semana para você. Para você também, boa tarde. Obrigada, boa tarde.